Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 15. Acompanhe a leitura que será feita no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 15 até o verso 34. Diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Irmãos, nessa noite nós vamos olhar sobre o seguinte tema: aprendendo a testemunhar com a primeira testemunha que Jesus teve. Aprendendo a testemunhar com a primeira testemunha que Jesus teve. Testemunho é algo importante demais. Na cultura judaica, você tinha, inclusive, quando ia fazer um processo, você tinha a quantidade necessária no sinédrio de testemunhas para que algo pudesse ser levado adiante. E todos nós sabemos do peso ainda hoje em um processo jurídico de uma testemunha, por exemplo, de um caso. Mas a Escritura usa uma ideia de testemunha maior do que a ideia de apenas ter visto algo e anunciado algo. Mas a ideia de que vai dar origem àquilo que nós ficamos tão conhecidos como Marte. A ideia daquele que é um Marte na sua propagação do anúncio. O testemunho é algo tão sério que aquele que estava compromissado com esta mensagem estava disposto a sofrer as consequências que fossem necessárias. Daí que a gente conhece a palavra Marte como sendo aquele que morre por uma causa. Mas a ideia inicial é de que uma testemunha é alguém disposto ao martírio, se necessário for. E de certa forma, a primeira testemunha de Cristo, ele vai passar também por um martírio, né? Que é João Batista. João Batista é um personagem fundamental na história bíblica. Ele é alguém que aparece na história
E o seu ministério não é tão longo em termos de tempo, mas de grande impacto por causa do contexto em que ele aparece. E João Batista foi alguém enviado para esta missão. Alguém que teve o seu nascimento anunciado. Alguém que veio exatamente para isto, para testemunhar de Cristo. E de certa forma, eu e você somos também comissionados para a mesma obra de João. Não na mesma dinâmica do tempo da história. João era aquele que veio antes de Cristo, inclusive, para anunciar sobre Cristo. Eu e você viemos pós Cristo andar entre nós, mas também para testemunhar de Cristo. Eu e você não temos uma profecia sobre o nosso nascimento como tinha João, mas eu e você temos uma ordem muito clara, dirigida à igreja, que nós deveríamos ser testemunhas de Cristo lá no livro de Atos. E nós estamos incluídos nestes que fazem parte da igreja. Se eu e você devemos e somos comissionados a testemunhar de Cristo, se essa é uma missão da nossa vida, nós temos muito a aprender sobre o relato da primeira testemunha de Cristo que aparece, que é João Batista. Por isso, nessa noite, nós iremos aprender a testemunhar com a primeira testemunha que Jesus teve. E nós precisamos basicamente enxergar aqui duas grandes lições. Primeiro, que nós precisamos ter consciência do nosso chamado enquanto testemunha. Se nós queremos exercer este ministério tão precioso de testemunhar de Cristo, nós precisamos ter consciência do nosso chamado. Nós precisamos entender que não é uma opção, uma escolha, mas é algo que Deus nos convoca para uma missão. Assim como João Batista vai ter nitidamente isso na sua mente. Consciência de quem nós somos, da nossa identidade e do nosso chamado a executar, deve ser a primeira característica de quem quer testemunhar de Cristo. Perceba que João Batista, ele é um personagem assim. Aqui você vai ver ele sendo chamado de João, mas ele é conhecido como João Batista. E Batista não é o sobrenome. Batista é da ideia do batizador, era um apelido, João o batizador. Daí nós temos como João Batista, que não é o autor do Evangelho. O livro que você está lendo tem o Evangelho de João, mas esse João é o discípulo de Cristo. E o discípulo de Cristo, ao narrar sobre Cristo, ele apresenta para nós a primeira testemunha, que foi João Batista. Perceba a identidade claramente deste que foi chamado para testemunhar. Se você olha comigo no verso 8 ainda, olha lá o verso 8. Naquele lindo prólogo que nós vimos domingo passado, sobre o verbo, quem é o verbo, a sua obra. E o verso 8 vai dizer, versos 6, 7 e 8, vai trazer uma informação sobre João Batista. Olha lá o verso 6 de João, capítulo 1. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha o verso 8, vamos ler? Essa é uma identidade que precisa estar clara na mente de João. Ele não é a luz, mas ele veio para testificar da luz. Quando você olha para a vida de João, você percebe que o seu nascimento foi anunciado por dois profetas. Um deles foi Isaías, e o outro foi Malaquias, o último autor do Antigo Testamento. Quando ele vai para nascer, ele é fruto de um milagre de Deus. Seus pais não podem ter filhos. E um anjo aparece para o seu pai Zacarias e anuncia que a esposa dará à luz a um filho, que Isabel terá um filho depois de velha. E nessa conversa angelical, o anjo diz para Zacarias algumas coisas. Uma delas, olha que título que é dado a João Batista. Ele será grande diante do Senhor. Pensa isso. Alguém que vai ser grande diante do Senhor. É dito sobre João Batista, ele será cheio do Espírito Santo, ainda no ventre materno. Num contexto em que o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre todos na dinâmica de capacitação ainda, isso só vai acontecer pós-morte e ressurreição de Jesus, mas João Batista como um profeta, e um profeta sobre quem é dito que já no ventre materno,
seria cheio do Espírito Santo. Nós estamos dizendo de um homem que foi regenerado por Deus, porque João Batista era um pecador, como qualquer outro ser humano, nascido numa condição de pecador, mas que já estava cheio do Espírito Santo no ventre materno. Então a regeneração tem que ter acontecido ainda no ventre materno. O Espírito não vai habitar dentro de João Batista sem ele ser um regenerado. João Batista passou por um novo nascimento ainda no ventre materno. Coisas extraordinárias. O próprio Jesus, ao testemunhar sobre João Batista, ele diz assim: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Naturalmente que ele está lidando aí com a dinâmica da proximidade do reino, porque João Batista é o último profeta. Perceba, alguém cheio de pedigree, num certo sentido. Alguém que aparece na história depois de 400 anos que não tinha profeta. Isso é muito importante você entender. Por isso que quando você olha para os evangelhos sinóticos, você vai ver que a multidão ia atrás de João Batista. 400 anos que o povo da aliança não tinha visto um profeta real entre eles. E de repente aparece João Batista. Esse é um homem que está sob grande holofote no seu ministério. Alguém com quem os olhos estão colocados nele. E esse é alguém que precisa saber qual é a sua missão no mundo. Porque afinal de contas, grande posto, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E João Batista precisa ter consciência, para que ele veio ao mundo? Porque afinal de contas, todos estão dizendo sobre ele. Inclusive, uma comitiva vai até João Batista. Olha lá comigo o verso de número 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem. Vamos ler? Quem és tu? Percebe tamanha admiração? Eles estão dizendo: quem é você? Quem é você? Olha o que eles começaram a pensar que João fosse. Olha o verso de número 20. Ele confessou e não negou. Vamos ler? Confessou: eu não sou o Cristo. Isso é consciência da sua identidade. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam começando a achar que João Batista fosse o Cristo. Demorou tanto a aparecer alguém, e de repente aparece alguém cheio do Espírito Santo. Esse só pode ser o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que vai chegar para colocar ordem nas coisas. E as expectativas é postas assim sobre João. E saiba você que você precisa saber quem você é. Se você quer ser uma testemunha de Cristo, você precisa saber do seu chamado. E você precisa ter consciência plena que primeiramente você não é o Cristo. Pastor, isso é muito óbvio. Isso é óbvio porque você talvez não tenha se envolvido no anúncio sobre o que Cristo faz. Quando você começa a falar de Cristo, naturalmente as pessoas vão ao seu derredor. E algumas vão com expectativas irreais sobre o que você pode fazer por elas. E muitas pessoas vão em busca de uma transformação de vida baseado naquilo que você pode dar a ela. E é isso que está acontecendo, a expectativa messiânica era grande. Quando João diz: eu não sou o Cristo, João quer que eles tirem o olhar dele e olhem para ele na perspectiva de quem de fato ele é. Mas ele não é aquele que vai colocar as coisas em ordem. E ele vai fazer várias vezes essa afirmação: eu não sou isso, eu não sou aquilo outro, eu não sou aquele outro. Eu sou a voz que clama no deserto. Olha lá o verso de número 23. Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ser o Cristo, na perspectiva judaica daquele primeiro século, era uma expectativa de tornar alguém rei. Mas ser a voz que clama num deserto não é bom. Quando eu e você queremos testemunhar de Cristo, nós precisamos saber quem nós somos e para o que Cristo nos chamou. Quando você se envolve em aconselhamento, você se envolve em tentar ajudar pessoas, você precisa ter a consciência que você não é o Cristo. Você anuncia de Cristo.
João vai dizer, eu só batizo com água. Alguém batiza com algo maior. João vai dizer, ele tem a primazia, porque ele faz isso e faz aquilo outro, eu não. João chega ao ponto de dizer que ele não podia nem tirar as sandálias dos pés daquele que viria. Muitas vezes você olha para a história da igreja, e você se depara com grandes líderes, que fez coisas maravilhosas, mas você deve lembrar, não foi ele não é o Cristo, foi o Cristo que ele anunciava. Talvez eu e você precisamos nessa noite, pensar na nossa identidade. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Teve um ministério abrangente, chegou em lugares que outrora não tinha chegado, uma multidão foi ao encontro dele, mas ele não tomou para si o lugar que é de Cristo. Facilmente a gente começa a achar que o ministério é nosso, que o chamado é nosso, que nós somos capazes de fazer o que tem que ser feito. Quando você vai perceber que a sua ação no mundo de testemunha é simplesmente anunciar sobre outro. Muitas vezes nós falamos muito sobre nós mesmos, e a Escritura nos desafia a falarmos de Cristo. Quando isso fica muito nítido no ministério de João, e talvez não fica muito nítido nos discípulos de João, de repente, um grupo de pessoas que começa a seguir João, começa a abandonar João e seguir a Cristo. E é isso mesmo, está tudo certo. Mas uns discípulos começaram a dizer, sabe de uma coisa, João Batista? Aquele que você anunciou sobre, ele está batizando mais pessoas do que você. E o texto diz, na verdade não era Jesus, eram os discípulos de Jesus. Percebe? Eles estão dizendo, João Batista, poxa, você veio, você brilhou, todos iam ao seu encontro, muitos saíam em busca de um batismo, você executava esse batismo, e agora muitos estão indo em busca de Jesus, e os discípulos de Jesus estão batizando muito mais do que você. João Batista tem uma resposta linda, ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, facilmente nós, enquanto igreja, somos chamados para testemunhar, queremos ver o crescimento da igreja local, óbvio que queremos. Nós queremos ver a terceira igreja crescer. Mas nós precisamos lembrar de algo. Nós precisamos lembrar que o nosso envolvimento no ministério é, acima de tudo, para que Cristo cresça. E se pessoas se convertem através da sua ação, da sua evangelização, do seu aconselhamento, e essa pessoa frequenta uma outra igreja genuinamente evangélica, tá bom, o reino está crescendo. Mas às vezes a gente tem uma dimensão assim, que é o nosso reino pessoal, né? E João Batista nos desafia a isso. Então a primeira coisa que eu e você precisamos ter consciência, se nós somos testemunhas de Cristo, é a nossa identidade. Porque chega uma vez que eles pegam João e prendem João. E quem manda prender é o rei Herodes. Isso se dá porque João denuncia pecado. Esse homem tinha um caso com a sua cunhada. E João Batista condenava isso abertamente. E João Batista vai parar numa prisão por causa disso. Perceba, no início do evangelho, João Batista é popular. Agora ele está numa prisão por causa da sua mensagem. O que é que faz João manter-se, a despeito da gangorra da popularidade? Consciência do seu chamado. Consciência da sua identidade. E por isso João Batista vai perder literalmente a cabeça. É a forma como ele é morto. Ele é decapitado por denunciar o pecado. Mas por que ele faz isso? Será que ele não poderia ter ido por um caminho mais fácil? Será que ele não poderia ter tido um pouco mais de jogo de cintura? É porque ele é a voz que clama no deserto, endireitai o caminho. Porque ele sabe para que ele foi enviado no mundo. Quando eu e você não entendemos que nós somos chamados aqui para testemunhar de Cristo, a gente pega atalhos nos nossos anúncios, nos nossos relacionamentos, na nossa missão de vida. E quantos de nós temos gastado tempo
esforço, saúde, em tantas coisas. E no final, a grande missão da sua vida tem ficado de lado. E nessa noite você está sendo chamado a aprender com a primeira testemunha de Cristo. O que é necessário para testemunhar? Consciência do nosso chamado enquanto testemunha. Essa consciência faz com que você mantenha perseverante, faz com que você tenha foco e faz com que você não carregue fardos que você não precisa carregar. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca será capaz de converter ninguém. Você nunca será capaz de você mesmo curar ninguém. Você nunca será capaz de você mesmo tirar o fardo da ansiedade com que a pessoa te procura. Você tem mensagem que pode fazer isso. Você tem um Deus que pode fazer isso. Mas você não. Quantas vezes que nós que somos líderes da igreja, pastor, presbítero, diácono, liderança de ministérios, quantas vezes a gente acha que nós somos o Cristo do nosso ministério? Nós vamos resolver o que tem que ser resolvido. E aí você entra facilmente em um esgotamento, você entra em decepção, você entra em briga com todo mundo. Então você precisa entender, Deus chamou você para ser testemunha de Cristo. Isso não tem nada a ver com popularidade, isso depende de Deus. Isso tem nada a ver quanto ao futuro que você terá na sua jornada, isso depende de Deus. Não tem nada a ver com os resultados do seu testemunho, isso depende de Deus. Então você deve ter consciência do seu chamado. Talvez há pessoas aqui nessa noite que talvez tenha filhos que não são convertidos a Cristo. E você, pai, mãe, é um verdadeiro servo de Deus. Deixa eu dizer rapidamente algumas coisas a você. E isso também se aplica a você que, por exemplo, tem um marido ou uma esposa não cristã. Você não precisa carregar um fardo que não seja seu. Se você é pai, você precisa ensinar, você precisa discipular, você precisa mostrar a verdade. Mas você não tem como ser o Cristo na vida daquela pessoa. Você não vai conseguir proteger o seu filho do mundo. Com isso eu não estou dizendo que você deve ser um pai relapso. Você que é daqui da igreja, você sabe. A gente trabalha muito isso, a temática família, a responsabilidade. Mas o que eu quero lidar é com um ponto bem específico, de saber quem é você na sua família. Você é uma testemunha. Você não pode calar. Através de você, as pessoas com quem você convive precisam saber quem é Jesus. Mas a obra de Jesus que pode ser feita é só Jesus. E muitos pais, às vezes, são excelentes pais, mas os filhos se tornam rebeldes. E a Bíblia aponta isso. Há casos assim na Escritura. E claro que muitos filhos se tornam rebeldes porque pais não são nem testemunhas dentro do lar. O que você precisa sair daqui é pensando, através da minha vida, o meu filho sabe quem é Jesus? Através de como eu vivo, através daquilo que eu ensino? O Cristo não sou eu. O Salvador dele não sou eu. Mas há alguém que eu posso anunciar. É alguém de quem eu posso anunciar. E essa é uma mensagem de conforto, porque muitas vezes a gente carrega fardos desnecessários. Nós não somos capazes de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne de ninguém. João Batista tem consciência disso. Ele diz, eu não sou o Cristo. Por mais que todo mundo quer que seja, né? Os olhos estavam nele. Daí ele perde muito da popularidade de não querer ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Tenha consciência disso. Você não é o Cristo em nada que você faz, mas você é a testemunha de Cristo em tudo que você faz. Isso faz toda a diferença. Mas eu quero olhar então a segunda lição. Nós estamos vendo sobre o seguinte tema: aprendendo a testemunhar com a primeira testemunha que Jesus teve. O que nós aprendemos? Primeiro, precisamos ter consciência do nosso chamado enquanto testemunha. O que norteou João, ele não era luz,
mas veio para testificar da luz. Segunda lição e última lição. O nosso testemunho precisa exaltar a pessoa de Cristo. O nosso testemunho precisa exaltar a pessoa de Cristo. Se nós não somos o Cristo, nós precisamos saber bem o que é, quem é o Cristo e o que isso significa. João tem claro na sua mente isso. E nesse texto ele vai dizer várias coisas sobre quem Cristo é. E eu quero rapidamente olhar com você algumas delas. Jesus é aquele que tem primazia. João tem nítido isso na sua mente. Olha o verso 15. Evangelho de João, capítulo 1, verso 15. Vamos ler? João. Nós vivemos uma cultura que tem perdido isso, valorizar aquele que é mais velho, aquele que tem mais experiência, aquele que já passou por lugar antes da gente. Então você vai ocupar um determinado cargo e de repente alguém passou por aquele cargo. Você está aí e vai honrar aquele que passou por aquele lugar antes de você. Você vai se referir de forma educada, louvar os feitos daquela pessoa. E essa é uma cultura que a gente tinha no passado de elogiar verdadeiramente, óbvio, não é fazer média, mas elogiar verdadeiramente aqueles que têm primazia de tempo sobre nós. Até mesmo os famosos pronomes de tratamento, né? A gente tinha aqueles que a gente usava nesse sentido. Mas hoje em dia está um tanto quanto que abandonado. Infelizmente, muitas vezes a pessoa idosa é desprezada pelo jovem, quando deveria ser o contrário. A gente deveria honrar as cãs. A cultura do primeiro século, isso era muito forte. Você está aqui diante de um homem, João Batista, que é pelo menos 6 meses mais velho do que Jesus. Ele nasceu primeiro. João Batista iniciou o ministério primeiro do que Jesus. João Batista apareceu em cena, ensinando primeiro do que Jesus. João Batista batizou primeiro do que Jesus e seus discípulos. João Batista apareceu no holofote, bem antes de Cristo. Mas João Batista, ao testemunhar de Jesus, ele usa essa expressão, ele tem a primazia, porque já existia antes de mim. Para mim, para você, diz, normal, né? Na cultura do primeiro século, era extremamente honrado aquele que estava primeiro. E João Batista diz assim, na verdade, ele que apareceu depois, na verdade ele tem a primazia, porque ele sempre existiu, ele existia antes de mim, ele é divino, ele é eterno. João Batista está apontando para isso. Irmãos, Cristo tem a primazia em tudo aquilo que a gente faz, porque ele existia antes de nós. Talvez eu e você precisamos sair daqui conscientes disso no nosso testemunho, da primazia que Cristo tem que ter sobre a vida das pessoas, que as pessoas estão dispostas a ter Cristo, mas não o tê-lo como sendo a primazia da vida deles. João Batista diz, ele tem a primazia, ele existia antes de mim. Mas olha mais, por que ele tem a primazia? Porque ele existia antes? Existia antes no sentido de eternamente existente, porque ele não nasceu antes aqui nesse mundo. Jesus apareceu nesse mundo 6 meses depois, mas antes de aparecer, ele sempre existiu na eternidade. Mas segundo, por causa da plenitude de graça que nós recebemos. Olha lá o verso de número 16. Porque todos nós temos recebido graça sobre graça. Ele está dizendo, todos nós temos recebido da sua plenitude, graça depois de graça. Eu e você, no nosso relacionamento com Cristo, nós temos recebido graça sobre graça. Graça significa favor imerecido.
Deus se relaciona com você e por causa da plenitude de Cristo, cai sobre a sua vida graça, graça, graça e mais graça, graça sem medida. Isso deveria saciar a nossa vida. Se nós temos Cristo, nós temos tudo, porque nós temos recebido da sua plenitude, graça. É muito comum pessoas dizerem, falta alguma coisa, pastor, em mim. Se você tem Cristo, não falta nada. Eu não estou dizendo que tudo vai ocorrer bem, mas é a realidade do Salmo 23, já que o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta. A plenitude preenche os vazios existenciais. Você precisa anunciar Cristo como sendo esse que tem a primazia, de quem é uma plenitude de graça para preencher o vazio das pessoas aí fora. E sabe por quê? Porque Cristo é quem revela o Pai. Olha lá o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João está dizendo que ninguém jamais viu a Deus, se não for através da pessoa do Filho. Deus é Espírito. E a pessoa do Filho é a pessoa que revela o Pai. Por que é que Cristo precisa ser anunciado às pessoas? O que você aprende do anúncio da primeira testemunha? Que Jesus tem primazia. Porque Ele existia antes, porque é dele que nós recebemos graça, porque Ele é quem revela o Pai. Não tem como você, não tem como seus filhos, não tem como seus amigos chegar até Deus, se não for através de Jesus. Não dá para colocar nenhum mediador nessa relação. Só Cristo estava face a face com o Pai. E Ele sabe quem é o Pai, porque Ele e o Pai são um em essência. E Ele revela o Pai. Por isso você precisa anunciar dele. As pessoas precisam, porque elas estarão diante de Deus. E para estar diante de Deus, precisa ser através da revelação do Filho, para que possam chegar pacificados nessa relação. O nosso testemunho precisa exaltar a pessoa de Cristo, porque de fato Ele tem a primazia. Mas porque Jesus é aquele que batiza com um batismo superior ao batismo de água. Se tem algo que gerou um certo tumulto no primeiro século, é essa história de João Batista ficar batizando pessoas. Havia ritos de purificação no Antigo Testamento, mas não o batismo. No período interbíblico, você encontra esses ritos sendo, então, se tornados, ampliados para a ideia de batismo. E João Batista chega batizando pessoa. Você que está aqui, provavelmente você já viu um batismo. O de João Batista não é ainda o batismo cristão, porque ele só batizava para arrependimento, não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus ainda não havia morrido, subido aos céus. Mas era um rito de purificação, assim como o batismo, de certa forma, é também um rito de purificação. E olha que eles chegam para João, olha lá o verso de número 26. Verso 26. Respondeu-lhe João, vamos ler? Eu batizo... Eles estão dizendo, por que você batiza? Aí João batiza assim, eu batizo com água. Mas no meio de vocês, tem alguém que vocês não conhecem. Jesus ainda não tinha dado a conhecer o seu ministério. Olha agora o verso de número 32. E João testemunhou, dizendo, percebe a palavra testemunha? Testemunhou, testemunhou, testemunhou. É o que ele faz. E João testemunhou, dizendo, vamos ler o verso 32? Vi o Espírito eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, vamos ler? João Batista cita uma informação que ele recebeu. Deus diz para ele, olha, aquele que você vê pousar o Espírito, esse é quem vai batizar com o Espírito Santo.
Teve um dia que João Batista estava batizando pessoas e Jesus chega lá para ser batizado. E João Batista diz, não tem como. Eu que preciso ser batizado por você. Aí Jesus diz, convém cumprir toda a justiça, seja feito assim. E Jesus vai e é batizado por João em água. E vem o Espírito sobre Jesus naquele dia. E João está dizendo, esse que o Espírito desceu sobre ele, é quem batiza com o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos apenas no início do Evangelho de João. Esse tema vai aparecer muitas vezes no Evangelho, e mais detalhado mais à frente, sobre esse Espírito Santo que Jesus vai batizar as pessoas. Então nós vamos deixar para explorar isso mais adiante. Mas o que é que você precisa perceber aqui? Que João apenas é capaz de batizar com água. Jesus é capaz de batizar com o Espírito. Sem sombra de dúvida, o batismo com água é importante, é um sacramento. Mas o batismo com água não salva ninguém. O batismo que é capaz de salvar alguém é o batismo operado pelo Espírito Santo no coração das pessoas. E este quem faz é Jesus. E é isso que João Batista está dizendo. João Batista está dizendo, vocês estão admirados que eu estou batizando. Mas há alguém que batiza com o Espírito Santo. Eu só batizo com água. As testemunhas de Cristo continuam fazendo isso. Aquelas testemunhas ordenadas por Cristo, que se tornam pastores, vão e batizam pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo cristão. Mas ainda é um batismo só com água. O batismo regenerador do Espírito, só Cristo pode fazer. Está cheio aí fora de pessoas que firmam a confiança delas, se elas estão salvas ou não. Elas vão dizer, não, eu sou salvo, eu já fui batizado quando era criança. Ou eu já fui batizado em algum momento da vida. Confiado no rito. Quando João Batista está dizendo, se você quer testemunhar de Cristo, você precisa apontar para a realidade do batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, não é ministração de algum tipo de dom espiritual. O batismo com o Espírito Santo é a exata conversão operada pelo Espírito no coração das pessoas. Eu e você precisamos saber anunciar mais do que um ritual religioso para as pessoas. Mais do que incluir pessoas em uma igreja. A gente precisa anunciar a obra transformadora que Cristo faz. Fazer o Espírito vir morar dentro do indivíduo. O Espírito ser o selo, o penhor da herança em alguém. Esse é o seu chamado a fazer. João Batista está anunciando isso desde o início. Ele pode batizar com o Espírito Santo. Óbvio que aquele que é batizado com o Espírito Santo, a evidência disso é que ele passa pelo rito do batismo com água. Mas muitos estão só no batismo com água. E deixa eu dizer para você, qualquer pessoa ordenada pode batizar você com água. Mas batizar você verdadeiramente só a pessoa de Cristo. E o que é que você tem pregado? Religiosidade ou verdadeira conversão em Cristo? João Batista nos ensina isso. O nosso testemunho precisa exaltar a pessoa de Cristo, porque ele tem a primazia, porque ele é quem batiza com um batismo superior ao batismo de água, e porque Jesus é o Cordeiro que resolve definitivamente o problema do pecado. O grande problema da humanidade não é a desigualdade social, eu não estou dizendo que desigualdade social não seja um problema. O grande problema da humanidade não é a violência, eu não estou dizendo que violência não seja um problema. Não é falta de educação, eu não estou dizendo que falta de educação não seja problema. Essas coisas todas são difíceis e tudo mais. Mas o problema da humanidade é o pecado. Esse é o grande problema da humanidade. E daí que deriva tantos outros. E João Batista aponta para aquele que pode resolver definitivamente isto. Olha o verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, vamos ler? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora João tinha anunciado diante dos fariseus que estavam chegando até ele, diante da multidão, e agora no dia seguinte ele vê Jesus chegando.
E esse eis o Cordeiro é assim, vejam, olham, prestem atenção, olha aqui ele. E todos estariam olhando. E João está dizendo, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A ideia de tirar, a ideia de pegar é levantar. Porque é isso que Cristo faz. Cristo tira definitivamente o pecado do mundo. É esta a obra que Cristo veio fazer. Esse é o testemunho. Percebe até que você não viu João testemunhando de que a vida da pessoa vai melhorar, de que ela vai ficar rica, de que ela vai ter um casamento assim assado, de que ela vai ter filhos assim assado. Essas coisas não são em si ruins, a gente deve trabalhar em prol de coisas boas. Mas o testemunho de João não lida com nada disso. Lida com questões essenciais, atemporais, questões definidoras da nossa existência. Conversão verdadeira, superioridade da pessoa de Cristo, graça que completa a nossa vida, e agora resolver definitivamente a questão do pecado. Ao longo de todo o Antigo Testamento, sempre teve cordeiros sendo mortos, apontando para alguém que pudesse tirar o pecado, porque o pecado está em nós, por causa daquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós deixamos de fazer. E nós estaríamos condenados, deixados a nós mesmos. E o Antigo Testamento, todas as vezes para que alguém se aproximasse de Deus, era necessário matar um animal e o sangue ser derramado. E agora João olha para um povo que sabe o que é um grito de um cordeiro sendo morto, sabe o que é ver pessoas cheias de sangue, que eram os levitas que matavam os animais. E João Batista olha para Jesus e diz, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É interessante que essa é a primeira vez que a pessoa de Jesus é apresentada às pessoas. E é apresentado através da sua obra vicária de substituição. E perceba a abrangência dessa obra. Tira o pecado do mundo. E aí você precisa entender o que é mundo para João. Porque Jesus não veio tirar o pecado de todas as pessoas. Se fosse assim, todo mundo estaria salvo. E a Bíblia diz que haverá inferno, lago de fogo, e muitos são os que se perdem. Então, como assim tira o pecado do mundo, pastor? João usa mundo no sentido de abrangência geográfica, várias vezes. Porque o que era comum, o cordeiro tirar o pecado do israelita. O cordeiro tirar o pecado daquele que era judeu. E João Batista está dizendo, esse tira o pecado do mundo. Independente de onde a pessoa nasceu. A obra dele vai ser aplicada ao indivíduo lá que crê nele. E aí a gente percebe que o testemunho de Cristo, sobre Cristo, é universal. A salvação é individualizada, é particular, mas o testemunho sobre Cristo é geral. No primeiro século, você tem o primeiro que anuncia sobre Cristo, entendendo que a obra de Cristo não é só para aqueles indivíduos aí. É para os indivíduos que estão espalhados no mundo todo. E eu e você precisamos entender isso sobre a obra de Cristo. Por isso que nós oramos, por isso que nós devemos nos envolver com a obra missionária. Porque a gente crê que Cristo tira o pecado de alguém que nasce em qualquer região do mundo, se ele crê em Cristo Jesus. Mas deixa eu terminar também consolando o seu coração. É muito comum crentes viverem como se ainda tivessem culpa dos seus pecados do passado, já arrependidos, já confessados. Não são poucos os crentes que vivem assim. E o texto de João vem para dizer para você, a obra de Cristo tira o seu pecado. Não importa o que você fez há 10 anos, 5 anos atrás, se você creu em Cristo, foi tirado a culpa desse pecado. Você pode viver com a consciência tranquila. Eu não estou dizendo que não haja consequências dos erros, mas não há mais condenação dos pecados do passado. Tira.
que bom é poder viver leve. Talvez você está aqui pesado. Talvez você está aqui carregando fardos. Talvez ir à igreja é um fardo para você. Porque o seu pecado é denunciado. Porque a mensagem aponta o dedo e mostra quem é você. Mas nessa noite, não quero apenas mostrar o seu pecado. A Bíblia mostra a solução para o seu pecado. Eu quero dizer para você o que o João disse. Eis, olha, veja aqui, o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Talvez você precisa nessa noite passar pela experiência do verdadeiro batismo com o Espírito Santo. A conversão, para ficar bem claro o que eu estou falando. Talvez o batismo com água você já teve. Mas nessa noite Cristo pode batizar você verdadeiramente. Nessa noite você pode sentir o que é ter os pecados retirados de sobre você. O testemunho de João, ele é inspirado por Deus. E por isso que João Batista registra ele. E há mais de 2000 anos praticamente ele tem sido repetido. A primazia de Cristo. Tem sido mostrado a pessoa grandiosa do nosso Salvador. A obra maravilhosa de tirar pecados. E nessa noite, mais do que aprender a ser uma testemunha, você pode aprender o Cristo que ele testemunhou. A obra de Cristo pode ser aplicada a você. Talvez o que você precisa nessa noite não é aprender a testemunhar. Talvez você precise crer no testemunho histórico, inspirado, que foi registrado e que salva você. Não confie no hall de membros de uma igreja. Não confie. João Batista batizava com água, eu batizo com água. E os pastores, os presbíteros colocam você num hall de membro. Analise se você de fato recebeu o batismo com o Espírito Santo. Se você de fato foi convencido do seu pecado. Se assim, viva tranquilo. A obra de Cristo foi a seu favor. Seu pecado foi retirado. Mas eu quero terminar lembrando você. João Batista já tombou na história. Ele já cumpriu o seu papel. Fez para o qual foi chamado a fazer. Você ainda está vivo, porque você ainda tem que fazer algumas coisas. Dentre elas, testemunhar de Cristo. Você vai ter uma semana para fazer isso, mais uma semana para fazer isso. Você não é o Cristo para a Colatina. Você não é o Cristo para ninguém. Mas você tem o testemunho de Cristo, capaz de transformar vidas. Vamos orar? Ó Deus, que bom é poder saber a nossa situação e a nossa condição. Que bom é saber que nós não conseguimos produzir nada, a não ser testemunhar aquele que pode produzir. Sabemos, ó Deus, que o testemunho, quando levado pelo Teu Santo Espírito, pode mudar vidas. Por isso, ó Deus, clamamos nessa noite, que o testemunho de João pregado aqui, possa transformar vidas também. E que nós que vamos continuar este ministério de testemunhar, todos nós aqui que somos filhos do Senhor, possamos sair por este mundo, ciente de quem somos e quem o Teu Filho é, e dizer sobre o Teu Filho mais do que sobre nós mesmos. Oramos em nome de Jesus. Amém.